Olá! O que mais me impressionou na lição de hoje? Estamos estudando o tema geral para todas as gerações. Eu quero alertar aos internautas que esta é uma forma muito simples de como entender melhor a lição da Escola Sabatina. Está bem? Por isso eu procurei não usar palavras rebuscadas e complicar mais ainda a explicação. Eu quero falar a linguagem de pessoas simples que possam entender bem a lição da Escola Sabatina. E o verso para memorizar está em Gênesis 6:8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Que coisa maravilhosa, não é? E hoje o tema de quinta-feira ficou somente Noé. Na realidade, o autor colocou uma forma muito simplória, porque na realidade ficou somente Noé e seus familiares. Mas depois ele desdobra aqui o assunto. Mas o que mais me impressionou está exatamente aqui no quarto parágrafo da lição de hoje. Você tem aí na sua lição de aluno. Na época do dilúvio, o Criador do mundo se tornou o juiz do mundo. O juízo mundial que se aproximava levantou a seguinte questão: toda a vida na Terra, até mesmo a vida humana, deveria ser destruída? Se não, quem seriam os sobreviventes, os remanescentes? Veja, na realidade Deus observou o mundo e ele percebeu que deveria destruir tudo. Mas quando ele percebeu que havia um homem na Terra, que ele era íntegro, honesto, ele era leal a Deus, então ele decidiu poupar a vida de Noé, a vida dos seus familiares. Veja, isso chama-se remanescente. O que é um remanescente? É um resto, um pequeno resto. Isto dá mais ou menos para a gente entender como será no final dos tempos, porque haverá apenas um remanescente. E o que nós entendemos pelo Espírito de profecia, que serão os 144 mil que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Estes serão os remanescentes. E como a lição está colocando aqui a forma de Noé ser o remanescente, veja, Deus cumpriu a parte dele. Noé também. Por quê? Porque ele pregou 120 anos. Muitos se converteram, porém morreram antes. Mas sabe o que é triste? O autor vem trazendo também que muitos, eles se converteram e eles saíram da igreja da época. Eles deixaram de crer nas pregações de Noé. Agora imaginem eles apostatados e trabalhando junto com Noé. Alguns morreram, outros não. Mas o que é interessante notar é que já naquela época haviam apóstatas. Pessoas que descreram, deixaram de crer na mensagem que Noé estava pregando. É muito triste isso, mas isto ocorre. Talvez eu esteja falando para alguém que está afastado desta igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém é dono desta igreja. Não fique magoado quando você vê maus tratos ou alguém desprezando você. O que você precisa é confiar em Deus. Quando você faz uma parceria com Deus, acredite, você nunca sai perdendo. Este Deus é o Deus dos milagres. Mas há algo também que me incomodou, aliás, que me impressionou, né? Na lição, no comentário da lição. Está na página 41. Você que tem a lição de aluno, você não tem esse texto aí, tá bom? E diz assim: alguns dos carpinteiros que ele empregou na construção da arca creram na mensagem, mas morreram antes do dilúvio. Outros conversos de Noé apostataram. Isso está no livro da Sharon White, Fundamentos da Educação Cristã. Que coisa, não é? Pessoas deixaram de crer o que nós já acabamos de falar. Olha, a palavra de um homem contra a sabedoria de milhares. Não queriam dar crédito ao aviso. Cristo declarou que haveria idêntica incredulidade quanto à sua segunda vinda. Quando a ostentação do mundo se tornar ostentação da igreja, quando os sinos, casamentos estiverem tocando
e todos olharem para o futuro, esperando muitos anos de prosperidade temporal. Subitamente, como o céu brilha o relâmpago, virá o fim de suas ilusões e falsas expectativas. Ellen G. White, O Grande Conflito, página 338 e também na página 339. Queridos, aqui é muito claro a senhora White declarando que, além do que já comentamos, que muitos se apostataram, outros se converteram, mas morreram antes de chegar o dilúvio. Mas havia um homem pregando contra todos. Quantos sábios não haveriam naquela época? E Noé pregando. E haverá um dilúvio e matará muita gente. Salvem-se, aceitem as verdades. É impressionante como, quando chegou o dilúvio, só Noé e sua família. Mas aqui também está dizendo que haverá também a mesma incredulidade daqueles dias do dilúvio, haverá também na segunda vinda de Jesus. É impressionante notar isto, por quê? Exatamente porque Deus quer salvar a todos. Não seja um incrédulo, aceite a Bíblia como regra de fé e entenda, Deus tem um plano para a sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos vivos e com o propósito de, arrependidos de nossos pecados, não mais pecar contra Ti. Obrigado pela mensagem que está nos dando na lição da Escola Sabatina. Ajude-nos para fazermos parte dos remanescentes, Pai. Abençoe todos os amigos internautas. Cure aqueles que estão nos hospitais, aqueles que já estão em casa, deixados para morrer. Por favor, Pai, Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Eu entrego todos os internautas e suas famílias e seus familiares em Teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.